Agora vamos aguardar o doutor Vitor Hugo, né, que vai iniciar a palestra, o painel, com o tema do doutor Vitor Hugo, que vai ser a cibernética. O tema do nosso painel é a cibernética e a inovação no direito do continente americano. O doutor Vitor Hugo das Dores Freitas é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, mestre em Direito, com ênfase em Justiça, Empresa e Sustentabilidade, pela Uninove, especialista em Direito da Informática pela ESA São Paulo. Manja tudo de informática, né, doutor? Isso daí nós já sabemos há muito tempo. Presidente da Comissão de Ciências, Tecnologia e Inovação da 93ª Subseção de Pinheiros, da OAB São Paulo, e ex-conselheiro curador e ex-curador da ESA São Paulo, professor de Direito e advogado, dentre tantas qualidades. Começamos pelo Dr. Vitor Hugo, então, das Dores Freitas, que nos brindará com o tema Inovação no Direito, a crescente presença da inteligência artificial no mercado de trabalho. Seja bem-vindo, Dr. Hugo, uma vez mais. Doutora Sueli, muito obrigado por estar nesse evento maravilhoso, em memória ao nosso querido presidente, doutor Richard. Mas eu não sou esse especialista todo. Nós temos aí o doutor Paulo Perrotti, que tive a oportunidade de receber na nossa OAB de Pinheiros, na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, há um tempo atrás, junto com o Daniel Banes. E ele aí é um grande especialista. E também quero parabenizar o doutor Fábio Henrique Scaff, né, por estar fazendo parte desta mesa. Então, eu não sei se ele já chegou ou não, mas de qualquer forma, fica aqui minhas homenagens, né, ao doutor Fábio. Bom, vamos fazer só uma correção. O meu tema, na verdade, não é a influência da inteligência artificial no mercado de trabalho, né? Quando eu passei o tema, talvez por um erro de digitação, o meu tema é a crescente influência da inteligência artificial no mercado jurídico, o que é diferente, né? Porque existem algumas preocupações com relação desta influência da inteligência artificial no mercado jurídico, até porque, né, algumas questões éticas, filosóficas, estão aí a envolver, né, o fato de amanhã ou depois, né, o poder decisório, por exemplo, de juízes, passar, né, para a jurisdição das máquinas, né? Como é que vai ficar isso? E também temos o problema do advogado robô, né? Nós temos um julgado aí na OAB, há um tempo atrás. Para quem não sabe, eu fui conselheiro seccional da OAB e dei início à Comissão de Ciência e Tecnologia da Ordem dos Advogados do Brasil, exatamente para discutir esses problemas das novas tecnologias, né, e, obviamente, né, as tecnologias disruptivas no nosso mercado. Muito bem. Então, a ideia aqui, eu vou fazer uma apresentação de alguns slides, só para que vocês tenham uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer essa apresentação aqui. Não tem aqui no momento, oferecemos compatibilidade. Bom, eu vou fazer a minha apresentação a vocês. A ideia aqui seria discutirmos, né, esta inovação no direito, que é, né, essa crescente presença da inteligência artificial no mercado jurídico. Eu tenho aqui, hoje, convidei vários alunos, né, estão aí assistindo, quero dar uns parabéns a eles também, né, por estar assistindo ao nosso evento. E como nós temos aqui um público, né, constituído por estudantes e especialistas, então eu vou utilizar uma linguagem mais acessível e bem mais curta, né, até porque tem outros palestrantes e eu vou respeitar esse tempo, porque, afinal de contas, todos eles têm compromisso. Então, vamos tentar dar essa ideia aqui, ok? Muito bem, a ideia da inteligência artificial não é nova, ela já existia há muito tempo atrás. Nós podemos aí citar, né, mais ou menos, né, a figura do robô de Talos, né, que defendia aí as ilhas gregas e tudo mais. Ou seja, era aquela ideia primitiva de que a máquina poderia ser pensante. Mas, no papel mesmo, né, como tecnologia, como ciência, né, aplicada,
a ideia da inteligência artificial começou na Segunda Guerra Mundial e com os computadores. E de lá para cá, nós tivemos um crescimento fenomenal nesta área da inteligência artificial. Em 1943, para vocês terem uma ideia, surgiu aí o primeiro artigo sobre redes neurais. E, naquela época, já em 1943, desenvolveram o primeiro neurônio, né, para as redes neurais. Tá? Se bem que era simples, essas redes neurais hoje se desenvolveram e nós temos aí as redes neurais aplicadas em camadas, tá, que permitem uma aprendizagem muito mais profunda, né, de máquina. Em 1948, portanto, né, poucos anos depois, 43, surgiu aí a cibernética, ou seja, a robótica, que também, né, junto com as redes neurais artificiais, começaram a dar aquele suporte para começar a se entender, né, a inteligência artificial. E em 1950, Turing propôs um teste para saber distinguir, né, quando nós estaríamos diante de uma máquina com inteligência artificial e um ser humano. Se não houvesse possibilidade, portanto, de fazer essa distinção, nós estaríamos diante de uma inteligência artificial. Finalmente, em 1956, numa conferência que ocorreu nos Estados Unidos, né, saiu ali a ideia da inteligência artificial, né, como uma matéria multidisciplinar, envolvendo várias áreas do conhecimento, inclusive direito, filosofia, e de lá para cá, a inteligência artificial veio dando seus passos, né? A inteligência artificial forte, a inteligência artificial fraca, teve suas quedas, suas paradas, e um ponto, né, que deixou essa inteligência artificial, deu um salto absurdo, por incrível que pareça, foi exatamente, né, a pandemia de Covid-19, tá? O que ocorreu em 2019. E já ali, por ocasião, né, com relação às medidas adotadas para a contenção dessa pandemia, obviamente começaram a surgir, né, várias ideias, vários aspectos a respeito de como poderia ser implementada, né, esse tipo de situação, de modo que a economia não se perdesse. Tá? E aí, em 2018, já começou a haver, né, um pouquinho antes, né, já da Covid, estudo sobre a inteligência artificial, com um estudo do ChatGPT, tá? Que em 2022 acabou causando aquele boom, né, que todos aí conhecem, e estamos a passos largos com relação à inteligência artificial. Então, o que aconteceu? Né? Aquelas restrições que foram impostas pela pandemia de Covid-19, com o fechamento de lojas, as restrições de viagens, o adiamento de projetos, fez com que houvesse uma mudança no modelo de negócio. Tá? Então, ocorreram ali 3 situações, né, com relação a esse aspecto. Primeiro, aquelas empresas que eram refratárias, né, ou se utilizavam pouco da tecnologia, elas tiveram aí, ou fecharam as portas, ou tiveram um prejuízo enorme para poder começar a se adaptar. Outras empresas que já se utilizavam de tecnologias, elas deram ali um baque, mas foram para frente. E, por incrível que pareça, aquelas pequenas empresas que não tinham nenhum aporte financeiro, né, com o problema da Covid-19, acabaram dando saltos enormes e viraram grandes empresas. Né? Nós temos aí o Stancar, por exemplo, a Netflix, que, né, explodiram, né, e aumentaram mais os seus negócios. Muito bem. Então, o que aconteceu? Né? Com relação a esse problema, houve, né, as tendências para as novas tecnologias, o uso dessas novas tecnologias. E uma empresa, a Gartner, ela fez um estudo, né, é uma empresa de TI e pesquisa tecnológica, também, né, do mercado. Eu acho que alguém está com o microfone aberto aqui. Alguém está com o microfone aberto. Obrigado. Então, o que aconteceu? Ela fez essa pesquisa, é uma empresa de TI, mas também que faz pesquisa de mercado, né, com relação às novas tecnologias, e ela, né, colocou lá as principais tendências, né, de tecnologias para 2021. E foram 10 tendências. Né? Então, nós temos lá a divisão dessas tendências, primeiro no foco das pessoas, a tendência com relação à independência de localização e a tendência na entrega inteligente. Então, dessas 10 tendências, nós temos aqui a engenharia de inteligência artificial, né, e a nuvem distribuída, ou seja, essa forma, ou depois o
o Dr. Perrotti pode até explicar um pouco melhor isso, nós temos aí essas tendências que acabaram se convertendo, não mais em tendências, mas acabaram se incorporando, né, às demais empresas. E aí o que acontece? Essas tendências, obviamente, tiveram reflexo no mercado, estão tendo um reflexo no mercado, e houve um impacto muito grande no mercado jurídico, né? E o mercado jurídico, nós podemos entender o mercado jurídico abrangendo, né, a sociedade de advogados, os departamentos jurídicos, advogados, instituições de ensino, poder judiciário e outros, mas que envolve esse mercado jurídico, ele envolve a prestação de serviços jurídicos e judiciários, ou seja, aqueles prestados pelo Poder Judiciário, a produção de conhecimento jurídico e a produção e utilização de tecnologias da informação, que é uma coisa, né, que compreende os softwares e o hardware, e a inteligência artificial, que são voltadas, né, ao desenvolvimento de máquinas de inteligência, de inteligência artificial. Muito bem, esse mercado hoje está muito consolidado, né, com relação à assessoria, consultoria e representação jurídica, com consultas, pareceres, litígios, arbitragem e tudo mais, compliance e gerenciamento de riscos, tudo isso utilizando a inteligência artificial, tá bom? Tá? Análise, gestão de documentos, contratos, descoberta eletrônica, que são as provas, né? Educação jurídica, nós temos aí várias, né, entidades, várias universidades já aplicando essas novas tecnologias com inteligência artificial, né, na educação jurídica, na própria programas de treinamento, né, desenvolvimento profissional, enfim. E nós temos aqui, então, dois players, né, fundamentais que utilizam, né, da inteligência artificial. De um lado, nós temos a advocacia e do outro, nós temos o poder judiciário, tá bom? Muito bem. Em razão disso, né, a Granville, outra empresa, grande tecnologia e de pesquisa de mercado, soltou um relatório, né, dizendo o seguinte, olha, isso em 2021, né? Esse relatório está em PDF, depois posso disponibilizar aí aos senhores. Vou deixar os slides aqui, quem quiser assista aí depois os slides, tá? Então, esse relatório apontou o seguinte: bom, o tamanho do mercado global de serviços jurídicos foi avaliado em 901,8 bilhões de dólares em 2021. Então, para quem discute, né, alguma coisa, esquece, né, essa influência da inteligência artificial, né, no mercado jurídico, nós temos aí, né, uma pesquisa global, incluindo aí o Brasil, né, dizendo que o serviço jurídico em 2021 foi avaliado em 901,8 bilhões em 2021. E, obviamente, essa pesquisa apresentou uma tendência de uma espera, de uma taxa de crescimento de 5,33% durante o período de previsão, que vai até 2030. E quem é que alavancou esse sistema? Foi exatamente o setor jurídico, né? Que ele foi o setor que mais se aproveitou das novas tecnologias e da inteligência artificial, sendo que a inteligência artificial foi o ponto nodal, o núcleo, né, que desenvolveu um papel essencial para os escritórios de advocacia e advogados, tá? E o segmento corporativo, né, desse mercado, em 2021, né, responde por 25% da receita global. Então, nós não estamos falando de inteligência artificial, vamos discutir isso depois. Não, nós temos um cenário, né, onde esse cenário aponta, pode apresentar vieses, né, aí complicados. Se de um lado ele tem os pontos positivos, dos outros ele tem um ponto negativo, porque se nós pararmos para pensar, né, quem é que vai utilizar a inteligência artificial, esses players no mercado jurídico, seriam os grandes escritórios. Aí nós teríamos, né, já uma violação do princípio, né, da igualdade material, não é isso? Ou seja, com relação àqueles pequenos escritórios que não têm acesso a essas tecnologias de inteligência artificial. O ChatGPT, por exemplo, né, que era estava aí, né, num sistema gratuito, começou a ser, né, cobrado aí um valor mais ou menos de, né, 90, 100 reais, enfim, aí, por mês. Grandes escritórios não terão nenhum problema em fazer esse pagamento, mas os pequenos, né, não terão um problema sério aí na frente. Muito bem. Então, desses 901,8 bilhões, né, de serviços globais, tá, nós temos aí, né, a inclusão
do mercado de tributos, né, imobiliários, litigância, ou seja, dos litígios, né, mercados corporativos, trabalhistas e tudo mais. Muito bem. Então, segundo a Granville, né, esse crescimento do mercado de serviços jurídicos apontou uma taxa, né, de crescimento anual de 5,3% em 2022 até 2030. Portanto, estamos dentro desse período, né, para atingir o valor simplório de 1,362 trilhões até 2030. O mercado, portanto, está em expansão, não é isso? E o segmento que representou, né, a maior participação, né, com relação a esse mercado, com o uso da inteligência artificial, foi exatamente os escritórios de advocacia e poder judiciário, né? E os fatores que impulsionaram esse desenvolvimento foram exatamente aqueles fatores que ocorreram, né, com a pandemia do Covid-19, né, que são os fatores de interrupções tecnológicas. Então, houve, né, esse aumento de pesquisa, né, de mercado para os escritórios. Então, nós temos hoje, no mercado jurídico, várias aplicações de inteligência artificial, com, né, tecnologia, né, preditiva, generativa. Então, nós temos aí a previsão de resultados, né, análise de contratos, automação, a pesquisa, né, consulta e interpretação de textos jurídicos, e uma das implementações, né, que deverá ocorrer até 2030 é exatamente a hiperautomação, com o uso da inteligência artificial nos escritórios de advocacia. O uso de chatbots inteligentes, né, a análise de riscos, descobertas eletrônicas, que é a obtenção de provas, né, e aquelas famosas bibliotecas digitais online. Muito bem. Então, nós temos esse player desse lado. E já temos aqui, né, alguns vieses aqui que não precisam ser discutidos, né? Será que o uso da inteligência artificial não implicará, né, uma substituição, e isso é uma preocupação válida, né, do advogado robô, porque houve um julgamento na OAB há um tempo atrás, em 2017. Naquela época, eu pertencia a um tribunal de ética e disciplina, mas me interessei pelo caso, e houve um julgamento a respeito exatamente da utilização, né, do advogado robô. E o tribunal chegou à conclusão que o advogado robô ele não supre as decisões, né, do advogado. Ele simplesmente é uma ferramenta como outra qualquer, como o Word, né, o Excel, isso em 2017, e que serve, né, para o desenvolvimento do escritório, né, do advogado, agilizar os procedimentos. Ocorre que naquela época, em 2017, não se falava em inteligência artificial. E hoje nós temos o uso da inteligência artificial que simula, inclusive, a voz da pessoa, né? E temos deepfake, que também é usado com a inteligência artificial, que muda completamente o rosto de uma pessoa num discurso. Então, existem algumas implicações que podem, né, ocorrer e que nós precisamos tomar cuidado. Muito bem. Então, nós temos esse lado. Agora, do outro lado, nós temos as tecnologias da informação, a inteligência artificial, nos serviços jurídicos, né, ou dos serviços judiciais, exatamente no Poder Judiciário. E o maior cliente no Brasil, né, exatamente dessas tecnologias, inclusive da inteligência artificial, é exatamente o Poder Judiciário. Tá? Por quê? Porque ele visa, né, com a utilização desse instrumental todo, né, assegurar o quê? Exatamente a governança, a transparência e eficiência dos serviços prestados, ou seja, dando cumprimento ao artigo 37 da Constituição Federal. Então, nós temos, dentro do Poder Judiciário, hoje uma implementação muito grande dessas novas tecnologias, mas, e principalmente, associadas à inteligência artificial, existindo já resoluções a respeito, né, do CNJ, nesse sentido, do uso da inteligência artificial. Então, nós temos, por exemplo, a videoconferências, julgamentos virtuais, a qualificação das informações. Nós temos o projeto Victor, que está lá no Supremo Tribunal Federal, que ele faz exatamente isso, através da inteligência artificial, ele faz a análise de recursos extraordinários referentes a temas de repercussão geral. Ele já faz isso tudo aí. Está andando. Obviamente, os sistemas são desenvolvidos em parceria, mas nós temos também, né, no âmbito dos tribunais estaduais, dos tribunais, né, a Justiça 4.0 e o juízo 100% digital. Isso já é uma coisa, né, que vem aí, né, nas costas, que a gente tem que parar para pensar, né? Porque, por exemplo, o juízo 100% digital, não há necessidade mais do cidadão comparecer ao Poder Judiciário, ele vai fazer tudo, né? Tudo, através de forma remota, né?
obviamente usando inteligência artificial, inclusive videoconferências, audiência e tudo mais, tá? A Justiça 4.0, por exemplo, nós temos aí, que é a Justiça 4.0, nada mais é do que uma ação que é desenvolvida aí pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento do CNJ, dos tribunais, né? Então, nós temos aí vários projetos. Para vocês terem uma ideia, existem 111 projetos, né, no Poder Judiciário com relação à Justiça 4.0, todas elas utilizando inteligência artificial. Vamos citar algumas. Por exemplo, nós temos a plataforma de Sinapse de desenvolvimento e compartilhamento de inteligência artificial entre os órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, nós temos já esse projeto em andamento, né? Essa plataforma Sinapse, que divide, compartilha a inteligência artificial com os demais presos do Poder Judiciário. Nós temos a plataforma digital do Poder Judiciário, que é o PD, PJ, né? As medidas de qualificação, também que utilizam a inteligência artificial, né, para obter informações da base de dados do Poder Judiciário, e, obviamente, que tudo isso, né, tem aí um objetivo, que é desenvolver, né, esse serviço, né, do Poder Judiciário. Por quê? Porque nós temos aí, e vocês devem acompanhar, né, a Justiça em Números, nós temos relatórios anuais, né, que dizem, né, da grande quantidade de processos que estão em andamento no Poder Judiciário, né, aqueles novos processos que entram anualmente, os processos já foram julgados, e existe ali um grande gargalo, né, para atender essa demanda. E, obviamente, o Poder Judiciário já se utiliza dentro dos projetos previstos para até 2024, do uso da inteligência artificial para detectar exatamente esses gargalos, né? Como contorná-los, como resolver esses gargalos. Isso tudo só é possível através dessas tecnologias e da inteligência artificial. Pesquisando aí o site, né, do Conselho Nacional de Justiça, enfim, eu achei ali, né, uma notícia interessante, dizendo o seguinte: Justiça 4.0. Tá aí, eu estou, né, falando, escrevendo ipsilíteres essa notícia. Então, Justiça 4.0. Inteligência artificial está presente na maioria dos tribunais brasileiros. Essa notícia é do dia 14 de junho de 2022, portanto, nós temos aí um ano, né, dessa notícia. E aqui diz o seguinte: o levantamento do Conselho Nacional de Justiça aponta expressivo aumento do número de projetos de inteligência artificial no Poder Judiciário de 2022. Tá? Então, nós temos aqui um grande aporte. E se eu tivesse condições de apresentar os slides, sugeriram, né, que hoje nós temos no Poder Judiciário 111 projetos, né, que utilizam a inteligência artificial, 53 deles, né, que já estão sendo desenvolvidos por diversos tribunais. Enfim, nós temos aí 111 projetos em andamento. E os tribunais que mais se utilizam da inteligência artificial e das novas tecnologias são os tribunais estaduais. Tá? Depois, seguidos pelo Tribunal Federal, Eleitoral, Justiça do Trabalho, Superior e, por fim, os conselhos. Tá? O tribunal que mais se utiliza das novas tecnologias é o Tribunal de Rondônia, Roraima, perdão. Tá? Então, está aí, eu depois disponibilizo para vocês esses slides. E também, num relatório, né, apresentado, numa notícia apresentada, né, pelo CNJ, nós temos aqui, de dia 29 de junho de 2022, o seguinte: Justiça 4.0. O Judiciário Brasileiro apresenta cronograma de novas tecnologias até 2024. Então, já tem, né, essa cronologia, essa agenda já está sendo utilizada, né, e dentro dessa agenda nós temos alguns projetos interessantes. Por exemplo, o projeto JUMP, né, que é a identificação exatamente dos gargalos que existem no Poder Judiciário, tentando desafogar, né, esse procedimento. O painel de estatísticas do Poder Judiciário, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que é o SNIPER, né, o módulo previdenciário, que são referentes a exatamente às demandas previdenciárias, entre outros projetos. Então, nós temos aqui, né, essa situação que demanda um pouco mais, né, de análise por parte dos advogados, porque, obviamente, né, a tutela judicial é um ato privativo do juiz, assim como, né, a elaboração de petições, né, contestações, né, é ato privativo do advogado, não é isso? Todavia, o uso da inteligência artificial pode, né, ocorrer, né, algum desvio nesse sentido, e, de repente, nós estarmos aí diante né, de uma
uma visão de que aquela sentença ou aquela petição não foi elaborada, né, por quem de direito, mas, né, está sendo substituído. Né? E quando nós falamos de substituição, aí nós temos que revisar toda a legislação a respeito desse assunto, né? Porque nós sabemos, né, que o Estado, né, o Poder Judiciário tem o monopólio, né, de fazer, dar essas decisões através dos seus juízes e não através da inteligência artificial. Obviamente que o Poder Judiciário, né, preocupado em emitir normas a esse respeito, dizendo que tem que ser, né, obedecidas essas normas, tem que haver transparência e tudo mais, mas é um fator de preocupação. Nós temos a resolução número 345, né, de 2020, que diz, com referência exatamente ao juízo 100% digital. Ou seja, todos os atos processuais que constituem, fazem parte obrigatória do desenvolvimento de um processo deverão ser realizados por meio exclusivamente eletrônico. É isso aí que prevê esse juízo 100% digital. E aí, inclusive, as audiências e sessões de julgamento. E aqui nós temos, né, um outro viés, nós temos aqui um outro problema. Nós tiramos, né, a pessoalidade, né, dessas entrevistas do juiz, né, nas audiências de julgamento, ou, né, em sessões de julgamento, audiências de conciliação, enfim. E quando eu falo tirar a pessoalidade, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que está retirando do advogado o seu poder de persuasão. Não é isso? Porque o uso da tecnologia implica nisso. Né? Nós temos lá no Estatuto, Código do Estatuto do Advogado, que uma das obrigações do advogado é exatamente convencer o juiz da sua tese. Né? Agora, uma coisa é você convencê-lo pessoalmente, estando lá, usando seu poder de persuasão, outra coisa é tentar convencer através de uma máquina. Não há aquela interação, né, das emoções, dos sentimentos, você não consegue avaliar exatamente o que está sendo colocado. Então, é uma coisa que deixa preocupado. Tá? Então, e já indo para o final, porque eu sei que tem outros palestrantes aqui, né, de renome, e não quero prejudicá-los, nós podemos concluir aqui que a utilização da inteligência artificial no mercado jurídico ele pode trazer benefícios significativos, sim, né, para a sociedade, ou seja, para o Poder Judiciário e para nós, né, que estamos aí no mercado jurídico. Obviamente, desde que observasse o quê? Os princípios éticos e os princípios legais, evitando essa discriminação, né, automatizada, porque às vezes, né, uma sentença, né, pode ter ali um viés discriminatório, escondendo alguma coisa ali, né, ou até uma petição. Né. Esses viés cognitivos precisam ser, então, transparentes, nós precisamos, né, verificar isso, tá? E, obviamente, né, a se assegurar que há a ausência ou não da pessoa humana naquela decisão. Uma coisa é você tomar decisões apoiadas na inteligência artificial, outra é deixá-la que ela tome essas decisões. E nós sabemos que a inteligência artificial, a aprendizagem de máquina, né, obviamente, no desenvolvimento da inteligência artificial, né, existem duas formas de você, né, dar um andamento à inteligência artificial. Uma coisa é você ensiná-la, tá? A outra coisa é deixá-la aprender, né, que é exatamente a nova técnica, que é a aprendizagem de máquina, tá? Que a máquina vai aprendendo, se fosse uma criança, ela vai aprendendo com os padrões e tudo mais. Se os padrões forem errados, a máquina vai estar errada. Não é isso? A inteligência artificial vai estar por aí. Então, esses sistemas todos aí devem funcionar como meio de colaborar e aperfeiçoar todos os profissionais do mercado jurídico, juízes, advogados, paralegais e tudo mais, tá? Sem, contudo, substituí-los nos seus trabalhos. Portanto, doutora Sueli, tá aí, era isso que eu tinha que colocar. Quero parabenizar a todos. O Paulo Perrotti, nós sentimos saudades de você lá, Paulo, vê se aparece de novo lá. Eu sou presidente da comissão, está convidado a comparecer novamente lá. Eu não sei se o doutor Fábio Henrique já chegou, mas se chegou, né, parabéns. Obrigado, pessoal, e um abraço aos meus alunos que estão assistindo aí ao evento. Doutor Vitor, a gente quer agradecer, e a sua palestra é digna de um seminário inteirinho, porque é um tema que todos hoje querem saber. O advogado vai ser substituído pela inteligência artificial. Esse daí é um tema recorrente mesmo. Só para não. O banco, quando solta relatório, ele solta relatório falando, né,
da movimentação financeira, do mercado de trabalho. Um banco alemão soltou um relatório dizendo o seguinte: olha, vão ser perdidos 340 milhões de empregos por causa da inteligência artificial. É a primeira vez que eu vejo o banco se preocupar com isso. Mas, em todo caso, tá, a notícia está aí, né, e o banco, sério. Né? Então, depois eu apresento para vocês a pesquisa. São várias profissões que sairão, né? Caixa de banco, muitas. Doutor Agora, Vitor, muito obrigada pela exposição. Aí as dúvidas no final do painel, se alguém tiver, pode apresentar, tá? E seguindo o tema, na mesma linha, o doutor Paulo Perrotti, o doutor Scaff não pôde comparecer, mas teremos o doutor Davi Cruz depois do doutor Paulo Perrotti. Então, deixa eu apresentar o doutor Paulo Perrotti nesse painel. Doutor Paulo Perrotti vai falar sobre, eu espero que o tema esteja correto, a privacidade de dados e o ESG, um comparativo entre o Brasil e o Canadá. Tudo bem, doutor Paulo? Perfeito, é isso mesmo. Isso. O doutor Paulo Perrotti é vice-presidente da Câmara do Comércio Brasil-Canadá, advogado e professor de Cybersecurity na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, Facens, com especialização em Direito Canadense e de Quebec que eu adorei, muito frio, mas é bom. Lindo. Muito frio. Pela Université de Quebec, a Montreal, empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, LLM em Direito de Informática pelo IBMEC de São Paulo, Mercado Financeiro pelo Instituto Finance, Responsabilidade Social pela ESPM de São Paulo e Certified Secure Computer User pela EC Council. Dr. Paulo Perrotti, inclusive, está sempre atuante na nossa comissão, né, nos brindando com vários conhecimentos e todas as notícias mais novas em direito internacional, ele está sempre disponibilizando na nossa comissão, e já agradeço agora, doutor Paulo Perrotti, uma oportunidade única de agradecer. Muito obrigado, e agora o senhor tem a palavra. Obrigado pela oportunidade, doutora Celi, fico muito feliz de estar aqui com vocês, também para render aqui uma homenagem ao doutor Richard Geraldo, que foi uma pessoa que sempre zelou e está em nossos corações e sempre estará pela sua dedicação, pelas suas emoções e como ele defendia a advocacia e os direitos de uma forma muito ferrenha e muito dedicada. Então, também queria deixar registrado aqui, formalmente, né, essa homenagem ao Dr. Richard Geraldo, que nos deixa saudades e que nunca será esquecido. Ele entra no panteão dos imortais, né? Certamente a obra que ele deixou e o legado que ele deixou é para sempre, e ele sempre será lembrado e nunca será esquecido. Queria também agradecer as palavras do Dr. Vitor Hugo Freitas. É só me chamar, não tem problema, está eu aqui à disposição, doutor, sem precisar. Acho que a gente tem que, né, mobilizar, sim, né? Estamos vivendo aqui momentos onde a tecnologia está cada vez mais impactando os negócios e a vida, né? Está aqui o PL das fake news, que enfim, pode trazer aí impactos não só nas mídias sociais, mas também na forma que a gente entende como democracia, como liberdade de expressão. Então, nós como advogados, né, tem aquela frase de Desmond Tutu, né, que foi, né, prêmio Nobel, né, da Paz, que diz o seguinte, né, que se você se omite frente a um opressor, você acaba estando ao lado dele, né? Então, nós temos que, sim, dentro da advocacia, dentro do nosso exercício profissional, sempre zelar, né, pela advocacia. E tem aquela frase também, né? Quem é covarde não pode ser advogado, né? Porque o advogado tem que ter coragem para enfrentar e para se impor e defender seus clientes e defender suas posições. Então, deixo aqui, né, uma homenagem também à profissão da advocacia, ao AB de Santos, que brilhantemente está coordenando e realizando mais esse evento aqui, muito bacana. Eu queria também complementar um comentário do Dr. Vitor Hugo Freitas, que foi espetacular na projeção dele sobre inteligência artificial, e também colocar um temperinho ali, né, se ele permitir,
que é o seguinte, né? Em 1950, a gente está falando agora, né, 2023, ou seja, 73 anos depois, mas em 1950, um escritor muito famoso, eu sou um grande fã desse escritor, ele escreveu praticamente quase 500 obras, né, de ficção, chamado Isaac Asimov. Né? Isaac Asimov escreveu um livro de contos em 1950, chamada Eu, Robô. É uma leitura obrigatória para todos nós que trabalhamos com tecnologia e também com a parte regulatória. Por que isso? Porque lá ele colocou as 3 premissas, 3 leis da robótica, que ele chamava robótica, que a gente pode aplicar para a inteligência artificial. E a primeira lei, que ele fala que uma inteligência artificial, né, porque um robô deveria ter, que é um robô não pode ferir um ser humano por ação ou omissão. Segunda lei da robótica, o robô deve obedecer às ordens de um ser humano, mas não pode infringir a primeira lei. E a terceira lei da robótica é: um robô deve proteger a própria existência desde que não infrinja a primeira e a segunda lei. Ou seja, a vida do ser humano tem que estar sempre na frente. Né? E aqui, então, eu acho que eu só complementando, né, um pouquinho de ficção, mas uma ficção que tem aplicação total nos dias de hoje. Essas premissas valem desde 1950 até hoje. Eu acho que se nós trabalharmos com a ética dentro do direito para aplicação em inteligência artificial, essas 3 leis da robótica, elas são premissas para qualquer tipo de aplicação tecnológica, seja inteligência artificial, né, ou não. Bom, gente, entrando agora um pouquinho no meu tema, né, que eu tenho que ser muito exíguo e rígido no prazo, né, eu vou falar um pouquinho sobre governança de privacidade de dados comparado à legislação canadense e a legislação brasileira. Obviamente, vou fazer aqui um paralelo entre as boas práticas da legislação canadense e da legislação brasileira, o que a gente pode aprender com a legislação canadense, que a gente pode trazer para nós de boas práticas, e também como é que isso é interessante verificar que o mundo inteiro está elevando o nível de maturidade no que se refere à governança, proteção de dados e compartilhamento de dados. Né? Isso, obviamente, tem um impacto muito grande no que a gente chama de ESG. Né? Tem muita gente que fala assim: poxa, Paulo, o que ESG tem a ver com proteção de dados? Eu vou dizer que tudo. Né? ESG, todo mundo pensa que só entra a parte de sustentabilidade ambiental. Né? ESG, nossa, vou abraçar uma árvore, né? Vou ter comprometimento com as plantas, com seres humanos, com os animais. Também é isso. Nós temos que ter comprometimento com os seres humanos, com os animais, com a flora, com a fauna, com o meio ambiente. Mas esse é só o E do ESG, que é o environment, que é a parte de responsabilidade, né, ambiental, que eu digo que é a sustentabilidade ambiental. Temos o S, que é a parte de responsabilidade social, ou seja, igualdade de gênero, né, inclusão, diversidade, tudo isso, respeito à legislação trabalhista, né, porque a gente ainda continua vivendo e enfrentando questões e condições análogas à escravidão ainda hoje. Né? Só fazendo uma parte aqui, né, da explanação, recentemente teve um termo de ajuste de conduta de vinícolas aqui no sul do Brasil, que tiveram que fazer, né, um acordo com o Ministério Público devido à contratação de empresas, e essas empresas contratavam profissionais com condições análogas à escravidão, ou seja, sem respeito aos direitos humanos e aos direitos trabalhistas. Ou seja, não é a vinícola que diretamente contratava profissionais nessas condições. Ela simplesmente negligenciava, né, a contratação de terceiros, e esses terceiros que aí sim abusavam, né, da legislação trabalhista e sim impactavam. Então, esse é o S do ESG, que é o social, e tem o G, que é governança corporativa, governance. Né? E aí sim a gente entra na parte de governança de dados e privacidade de dados, que até o Cal Amorim, que é um profissional da área de blockchain, ele atua representando o Brasil, né, do Blockchain Research Institute, que é o maior instituto de pesquisas canadense, que ele diz o seguinte:
Tem gente que fala que o dado é o novo petróleo, né? Ele fala assim, o dado não é o novo petróleo, o dado é a nova energia elétrica, porque você vai plugar, né? A ideia que é? Você vai plugar em uma plataforma de dados e vai extrair, né, dessa plataforma de dados funcionalidades, que é o que a gente faz hoje com a energia elétrica, né? Você coloca na tomada e você faz funcionar a luz, faz funcionar a tua máquina de escrever, tua máquina de teu computador, tua máquina de lavar. Então, seria o seguinte, você vai plugar dentro de uma grande, né, data lake, que a gente chama, né, que é um repositório de dados, e lá você vai coletar dados e fazer o tratamento desses dados. Para quê? Para assertividade, né? Assertividade, por exemplo, de machine learning, né? De conhecimento, ensinar. Entramos aqui um pouco no assunto, de novo, do Dr. Vitor Hugo Freitas, que é muito estimulante, né? Que os dados, quanto mais dados existem e são coletados, melhor é para a inteligência artificial. A inteligência artificial só funciona através de uma prática chamada machine learning, né? Aprendizado de máquina. E esse machine learning só funciona se essa máquina coleta dados. Então, ela aprende com os dados que ela coleta. Se ela não coleta dados nenhum, logo ela fica burra, ela fica ignorante, ela não aprende nada. E ela também aprende os vieses condicionados da nossa sociedade, né? E aí a gente entra na questão das discriminatórias, né? E até, né, eu comprei um livro chamado Ensinando um Robô a Julgar, né? E aí sim, quer dizer, como é que um robô, como é que uma inteligência artificial analisa um fato, né? E eu fiz um estudo, né, sobre Constituição Federal, tem lá, né, cumprimento social da propriedade, por exemplo, né? Como é que você interpreta um cumprimento social através de uma inteligência artificial? Como é que você interpreta boa-fé, que está no Código Civil, através de inteligência artificial? Boa-fé essa é uma sensação, é uma interpretação de intenção da parte. Como é que a inteligência artificial consegue interpretar intenções, não é verdade? Então, entra aqui a questão muito subjetiva de um juiz. Obviamente, a inteligência artificial é importante, sim, como uma base, como um instrumento para uma decisão, mas eu entendo que ela não pode se basear 100% em inteligência artificial. Temos que ter o cunho humano para interpretar e absorver essa informação. E entrando aqui na questão do Canadá, especificamente, existem duas grandes leis, né, federais, que é uma lei de privacidade, que dispõe acerca da forma como o governo federal trata as informações pessoais, e tem a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos, que chama-se PIPEDA, que diz respeito a como as organizações administram informações pessoais. E lá, tanto quanto aqui, o consentimento de alguém só é válido se for razoável esperar que o indivíduo a quem se destinam as atividades da organização tenha condições de entender a natureza, o objetivo e as consequências da obtenção, uso ou da divulgação de informações pessoais em relação às quais a pessoa declara seu consentimento. E aqui no Brasil também a gente tem a mesma questão institucional, quer dizer, quando você coleta dentro do legítimo interesse, que o artigo 7º, inciso 9 da Lei Geral de Proteção de Dados também fala sobre legítimo interesse, na exposição de motivos da GDPR sobre legítimo interesse, lá diz a mesma coisa, sobre no momento que se coleta um consentimento, no momento que se extrai um dado pessoal de um titular de dados, é possível que aquele titular de dados saiba, tenha conhecimento ou interprete que aqueles dados serão coletados, tratados, armazenados e compartilhados. Se não for, está errado. Tem que ter o quê? Aí sim, transparência. Então, a gente tem que fazer a equalização dos princípios. Lá existe também o princípio da transparência, tanto quanto aqui no Brasil. E eu vou falar aqui dos 10 princípios, né? Nós temos 10 princípios também, né, dentro da nossa legislação brasileira. Eu vou falar dos 10 princípios, também são 10, da legislação canadense, da PP. A primeira é o princípio da responsabilidade, onde uma organização é responsável pelas informações pessoais
que estiverem sob seu controle, devendo nomear alguém para ser responsável por sua conformidade com esses princípios de boas práticas na administração de informações. Ou seja, né, aqui no Brasil nós temos um encarregado de dados, que é uma obrigação regulatória prevista no artigo 41 da LGPD. Lá também existe o que eles chamam lá de diretor de dados, né? Também existe uma função para essa pessoa. Depois a gente vai falar sobre as funções do encarregado de dados lá, que chama-se diretor de dados, no Canadá. Tá? Identificação da finalidade. Nós também temos o princípio da finalidade aqui no Brasil, que é a finalidade para a qual a informação pessoal é obtida e será identificada pela organização antes ou no momento da obtenção. Transparência. Ou seja, possibilitar que aquela pessoa entenda e interprete como aquele dado está sendo coletado. Terceiro ponto, consentimento. Né? O consentimento tem que ser também, como aqui no Brasil, formal, inequívoco e voluntário. Não pode ser um consentimento tácito. Né? Então, aquela questão do consentimento tácito, tanto no Brasil quanto no Canadá, não é aceito. Tem que ser formal, específico e voluntário. Tá bom? Limitação da obtenção das informações, que aqui no Brasil a gente chamou princípio da necessidade, ou seja, você coleta os dados que são limitados àquilo que você precisa para tratar para prestar um serviço, por exemplo. Então, boas práticas lícitas para a prestação de um serviço ou dentro do objeto de tratamento de dados que você requer fazer. O quinto princípio também refere-se à limitação da coleta das informações, mas aqui é a limitação do tratamento, que ele fala. Quinto princípio da PIPEDA, que é a limitação do uso, divulgação e retenção. Quer dizer, não é só a coleta de dados que precisa ser restrita, mas também limitar o uso, a divulgação e o compartilhamento. Beleza? Precisão também é outro princípio dentro da legislação canadense, que é importante, que as informações devem ser precisas, completas e atualizadas. Ou seja, quer dizer, informações desatualizadas são consideradas também infrações de dados. Salvaguardas, aqui a gente entra para o lado mais de back-office, né? De proteção aos dados. Tanto no Brasil quanto no Canadá, existe também um princípio de salvaguarda, que são os artifícios tecnológicos de proteção de dados pessoais. Legal? Então, tem também o princípio da abertura, que a gente chama de princípio de transparência, princípio de acesso ao indivíduo, também temos o princípio de acesso do titular do dado aqui no Brasil. E, por último, o questionamento de conformidade. Né? Que o indivíduo deve ser capaz de questionar a conformidade de uma obrigação com os princípios acima. Então, ele tem o direito, aqui no Brasil não existe tanto esse direito. Aqui existe o direito da transparência, né? Mas aqui no Canadá existe o questionamento de conformidade. Então, você pode se opor e questionar uma empresa que coleta dados, né, um operador ou um controlador, né, com termos técnicos aqui da LGPD, se aquela empresa ou entidade, como é que ela trata aquela informação e passar isso para você e também, né, fazer um desafio a essa empresa se ela está coletando e tratando da forma correta. Então, esses são os 10 pontos questionados. E agora, como meu tempo está também se esvaindo, eu vou falar sobre as grandes responsabilidades do encarregado de dados, também comparado ao encarregado de dados brasileiro, né? Canadá e Brasil. O que o diretor de privacidade faz lá no Canadá, que é uma obrigação legal? Que ele elabora, estabeleça e discipline uma política de privacidade. Opa, no Brasil também tem isso. Implemente capacitação, monitoramento, documentação, auditoria e denúncia de funcionários. Isso não tem no Brasil, é denúncia. Né? Então, aqui no Canadá, existe uma disposição que a gente traz, né, da Sarbanes-Oxley, para quem está acostumado em auditorias internacionais, né, da lei de conformidade e auditoria norte-americana, que é o whistleblower. Ou seja, se você ver e presenciar uma infração, você tem que assoprar o apito, você tem que denunciar. E essa é uma das posições importantes de whistleblower, ou seja, se você ver uma infração, você tem que denunciar essa infração obrigatoriamente. Isso não está formalmente escrito, né, na Lei Geral de Proteção de Dados. Trata-se mais de uma questão funcional, trabalhista, operacional, direito civil, mas que eu entendo que deveria estar na LGPD sim. Seria uma das incumbências
do encarregado de dados, ao presenciar uma infração de dados, ter a obrigatoriedade de denunciar, né, de monitorar e denunciar infrações de dados. Tá? Avaliar, analisar e revisar controles de políticas de programa e participar dos processos de tomada de decisão comercial. E aqui eu paro para finalizar a minha apresentação, que eu acho que aqui é o grande, né, grande final tempero, doutora Sueli, que é um profissional de segurança da informação no Canadá, que não tem aqui no Brasil, que é colocar o encarregado de dados, que é um profissional que gere e faz a governança de dados no Canadá, como uma pessoa de responsabilidade comercial também. Ou seja, ele, no que a gente chama de privacy by design, né? Que é privacidade desde a concepção do produto. Então, quando você coloca um produto no mercado, um serviço no mercado, será que esse serviço foi avaliado e validado por alguém, por um profissional que tem capacidade para distinguir e verificar se aquele produto tem as salvaguardas necessárias de governança e privacidade de dados de um cliente ou de um consumidor? Fica aqui o questionamento, cumpri aqui, eu atrasei 1 minuto do meu horário, e agradeço aqui, mais uma vez, esse debate maravilhoso de estar aqui com vocês, que espero que um dia possa ser presencial para a gente poder nos abraçar e compartilhar momentos muito gostosos juntos. Muito obrigado. Excelente. Seja bem-vindo. Excelente, doutor Paulo Perrotti. Você faz uma dupla muito boa com o doutor Vitor Hugo, viu? Os dois têm que ficar ali, ó. Mesmo, viu? A doutora Sandra não pode ficar com ciúmes, não, hein? É verdade, é verdade. Parabéns, doutor. Tua apresentação foi espetacular. Então, agora a gente vai ouvir, para encerrar o painel, o doutor Davi Cruz, tá? Que foi um grande amigo do doutor Richard. Ele é advogado, diretor-presidente da Câmara do Comércio Exterior do Brasil, Costa Rica, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Comércio Exterior, IBCE-ES, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB Santos e ex-membro da Comissão Especial de Direito e Relações Internacionais da OAB São Paulo, ex-diretor-geral da Agência de Desenvolvimento Brasil-África e professor de Direito Internacional. É muito importante a presença do doutor Davi Cruz, né? Ele passou por um momento muito difícil recentemente, e a gente sabe disso, né, nos bastidores, mas mesmo assim ele está presente para nos brindar com a sua presença e os seus conhecimentos na área, e é muito importante também em relação à África, né, que é um tema que é recorrente no nosso painel. Dr. Davi Cruz poderá expor qual vai ser o seu tema agora e nos brindar com suas palavras e conhecimentos. Bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Sueli, pelo privilégio, o convite que nos foi feito. Parabéns, doutor Vitor Hugo, doutor Paulo, que nós já conhecemos, pela brilhante apresentação aqui. Para mim foi uma aula e tanto essas últimas apresentações dos senhores, as apresentações anteriores. Muito obrigado a todos. Não poderia deixar de falar aqui, com pesar no coração, da perda do nosso amigo, querido, estimado, que tanto conversávamos, principalmente nos assuntos de África, o doutor Richard. Doutor Richard, nós sentimos assim, imensamente a perda dele. Isso nos doeu muito e vai ficar aqui. Ele deixou um grande legado que já é exatamente esse que nós estamos fazendo aqui, né? Vai aqui nossos sentimentos, a perda deste grande profissional e grande amigo de todos os tempos. Doutora Sueli, obrigado mesmo pelo convite. Expus para a senhora uma perda familiar recente, né? Até estava com problema de participação, não tínhamos previsto a participação, isso é coisa muito recente. Mas estamos aqui sempre, não poderia deixar de atender esse convite diante da amizade e o carinho que nós temos pela pessoa, pela comissão e a pessoa do amigo do Richard, né? Bom,
Aqui nós vamos falar do tema muito importante, muito interessante, o tema África, né? Que principalmente a questão da CPLP, né? A instituição CPLP, né? Que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, né? Vou tentar falar aqui num prazo mínimo de tempo que me foi estabelecido, né? Sobre o processo de criação da CPLP, as atividades delas, os países membros, as condições, as relações com a América, né? As relações com as organizações internacionais, as organizações não governamentais, enfim, pouco se sabe a respeito da CPLP, né? No Brasil, por incrível que pareça, mesmo sendo o Brasil um membro criador, fundador da CPLP, o que a gente percebe de forma lamentável é a ausência de conhecimento de uma organização tão importante como esta, uma comunidade tão importante como a CPLP. O processo de criação da CPLP, ele iniciou, na verdade, na década de 80, pela primeira vez, quando foi falado pelo então ministro de Negócios Estrangeiros, Jaime Gama, né, de Portugal, né? Ele referiu a necessidade da adequação de um sistema de descentralização de um diálogo tricontinental, que envolvia ali os sete países, à época, que compunham a CPLP. Os países Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. À época eram 7 países, né, que exerciam ali dentro do continente uma atividade com o mesmo idioma, existia uma atividade muito grande, uma proximidade de negócios, questões diversas, muito grande, relacionando-se entre si. O ministro Jaime Gama, esse ministro português, ele sugeriu a criação de um organismo que congregasse esses 7 países, cujo objetivo, inicialmente, era o idioma, a proliferação e a manutenção da língua portuguesa, né? Entre outras preocupações, existia também a preocupação, ele como ministro de Negócios Estrangeiros, a equivalência à nossa ministra de Relações Exteriores, uma preocupação dele à época era que os ministros de Negócios Estrangeiros e os ministros de Relações Exteriores, que é o nosso caso, a denominação, falassem a mesma língua em suas questões discutidas nas organizações internacionais, discutidas na ONU, né? Que houvesse um consenso nessa discussão, queriam conhecer qual a necessidade de cada um dos seus respectivos países, o que estava sendo discutido na ONU, nas organizações internacionais. Isso foi no ano de 1983, quando houve essa sugestão para a criação deste organismo, que até então não se tinha o nome, não se falava em CPLP. Ocorre que, na década de 90, a questão mereceu um melhor destaque quando o embaixador brasileiro José Aparecido de Oliveira trouxe o assunto à tona, assunto discutido pelo seu colega português em 1983. Né? Ele disse que o primeiro passo concreto seria a criação de uma comunidade que se deu o nome CPLP, né, que foi discutido por ocasião de uma reunião de ministros, chefes de estados, em São Luís do Maranhão. Esta reunião, quando então, sob a presidência do nosso presidente José Sarney, reunidos estavam os chefes de Estado dos países Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde,
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, os 7 países à época, né? Ali, cujo tema, inicialmente, era a discussão da criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sugestão do próprio presidente José Sarney, e que já tinha sido discutido anteriormente pelos chefes de Estado, a preocupação em criar-se um organismo para discutir a língua portuguesa, juntando-se os países de continentes diferentes, curiosamente, eram 3 continentes, inicialmente, composto de 7 países falando o mesmo idioma. Essa é uma questão muito que me releva, me chama muita atenção, até porque hoje não, hoje existe uma outra situação, hoje são 4 continentes, né? Por quê? O que acontece com a conquista, Timor-Leste passou a ingressar também com sua conquista de independência, Timor-Leste, um país da Ásia, passou também a ser membro, tornou-se o 8º membro da comunidade dos países de língua portuguesa, né? Tornando-se aí, então, um grupo composto de 8 países em 4 diferentes continentes. Isso é muito interessante. Posteriormente, ainda houve o ingresso de um 9º país, que foi a Guiné, em 2014. 2002 foi o ingresso do Timor-Leste. 2014 deu-se o ingresso da Guiné Equatorial, né? Tornando-se o 9º membro de pleno direito. Curiosamente, a Guiné Equatorial é um país de língua espanhola, né? Mas depois de um longo período de discussão, de um pleito de desejo imenso da Guiné Equatorial ingressar na CPLP, e acordos diversos costurados com os meus países membros da CPLP, a Guiné Equatorial se adequou ao procedimento, às exigências da CPLP, principalmente em questões diversas, políticas, em questões como, por exemplo, a questão do próprio idioma. Um acordo onde, hoje, o país de língua espanhola tem-se a segundo idioma, como idioma, a língua portuguesa. E desenvolvendo-se muito rapidamente. A CPLP, hoje ela tem o objetivo dela, não ficou tão somente consolidado na questão da proteção e proliferação do idioma da língua portuguesa. Ela conferiu identidade própria a todos os países de língua portuguesa, né? Consolidando uma realidade nacional e plurinacional. Uma identidade, esta identidade a cada país composto, cada país membro composto da CPLP. A declaração constitutiva da CPLP, ela foi firmada pelos países membros no ano de 1996, em Lisboa. Hoje, ainda, a sede da CPLP em Lisboa, Portugal. Até porque, por conta da forte influência de Portugal nesses países, principalmente os demais países, assim como o Brasil, né, de colônia portuguesa, antiga colônia portuguesa. Angola, Moçambique, o próprio Portugal, o próprio Brasil, né? Todos esses países que tiveram a influência, a colônia, foram antigas colônias portuguesas. Em 1994, os 7 ministros de Negócios Estrangeiros e Relações Exteriores reuniram-se pela segunda vez em Brasília e recomendaram aos seus governos
a realização da cimeira dos chefes de Estado e de governo, com interesse à adoção do ato constitutivo da CPLP, ou seja, seus estatutos sociais, que até então não se existia. Né? O Estatuto Social da CPLP iniciou-se com sua declaração constitutiva e, em 2007, foi-se estabelecido, foi-se redigido o Estatuto e passando-se por suas revisões a cada país membro, e discutindo aí questões abordadas de forma muito aprofundada nas áreas com política, diplomática, cooperação econômica, empresarial e cooperação com organismos não governamentais, e principalmente a criação e a entrada em funcionamento do IILP, que é o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, cujo objetivo, o objetivo principal é este. Já em 1995, novamente, os 7 ministros de Estados voltaram a reunir, foi em junho de 1995, em Lisboa, e reafirmaram a importância dos países na constituição da CPLP. Em 17 de julho de 1996, e em Lisboa, realizou-se a primeira reunião de chefes de Estados e governo e marcou a criação efetiva da CPLP. A CPLP ela tem exercido hoje, nas relações Brasil-Portugal, ela tem sido de uma importância extrema. Com a criação da CPLP, temos observados, isso é dito, inclusive, por muitos diplomatas brasileiros que atuaram e trabalharam, e que hoje trabalham junto às questões envolvendo os interesses dos 7 países, dos hoje 9 países, junto à CPLP, a importância das relações, do desenvolvimento, o fortalecimento das relações, negociações diplomáticas entre Brasil e Portugal. Então, sofreu uma influência muito grande, trouxe uma influência muito grande para as relações entre os países Brasil e Portugal, assim como os demais países de origem, da mesma origem do idioma da língua portuguesa, são países africanos que também hoje mantêm uma relação muito forte com o Brasil, principalmente nas questões comerciais, a exemplo de Angola, Cabo Verde, Moçambique, as questões envoltas, principalmente nas questões de exportação, os benefícios diversos, inúmeros, e tem nas questões de exportações envolvendo os 2 países, assim como nas importações. Muitos privilégios que alguns não são de conhecimentos nossos, são conhecimentos a partir do momento quando a gente começa a relacionar-se com a questão de comércio entre os 2 países, acabamos descobrindo os benefícios inúmeros que existem dessas, criados a partir do acordo do Brasil junto à CPLP. A CPLP, ela em sua criação, ela tinha por objetivo impor ou determinar aos países questões muito preciosas, como, por exemplo, a questão da defesa à saúde, educação, a segurança alimentar, meio ambiente, entre outros domínios. Esses são assuntos temos observado, tenho conhecido, tenho atuado já por alguns anos com membros da CPLP e junto a questões da própria CPLP. E temos visto, percebido o rigor, a seriedade com que é tratado esses assuntos pela própria CPLP aos seus países membros. A questão de importância muito grande, a saúde, segurança alimentar, meio ambiente, educação, todos esses assuntos têm sido tratados com muita seriedade, muito rigor entre os países membros. São nesse mesmo esforços, também não são utilizados apenas
recursos cedidos pelos governos dos países membros, mas também, de forma crescente, os recursos são disponibilizados aos países membros através de parcerias em organismos diversos, internacionais, organizações não internacionais, empresas, entidades privadas que compõem a CPLP, ONGs, instituições que são instituições que membros da CPLP estão ali buscando e transmitindo benefícios nos seus acordos diversos formatados com a CPLP. A CPLP mantém atualmente acordo firmado com diversas organizações internacionais. Exemplo disso, citamos aqui algumas, um acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, acordo com a Organização das Nações Unidas para Educação e Ciência, a Unesco, acordo com a União Latina, acordo de cooperação base com a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMPI, acordo de cooperação com a Organização Internacional das Migrações, OIM, e também um acordo com o Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas para os Direitos do Homem, memorandos de entendimento entre a União e a Comissão Europeia e a CPLP, e assim outros tantos acordos que a CPLP mantém, tratados, memorandos de entendimentos que a CPLP mantém com as diversas regiões. Exatamente, doutor Davi Cruz. São muitos os tratados, não? Muitos, doutora Celi. Então, são muitos. O senhor já indicou vários, né? Muito boa a sua palestra, doutor Davi Cruz, desculpe interromper, mas nós temos um tempo limite e o doutor Pedro